Agora que nós cantamos, demos nossos recados, convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Lembra do domingo passado que eu falei que eu surpreendia vocês qualquer dia? Quase foi hoje. Mas Lucas capítulo 19. É que esse texto é um texto paralelo em Mateus capítulo 21. Eu quase falei Mateus 21 aqui agora. Lucas capítulo 19, nós lemos a partir do versículo 28. Lucas 19, 28. Creio que todo mundo achou. Lucas capítulo 19, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que é que estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram ao encontro e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançando seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Palavra do Senhor. Senhor, nós te pedimos agora mais uma vez, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos, ó Deus, com a nossa mente, entender a tua palavra. Deus, eu oro a ti mesmo, que os cegos agora possam ver, que os mortos ressuscitem, e que o Senhor venha fazer a obra, Pai, da transformação, da salvação, nesse lugar aqui essa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como sempre, nós sempre precisamos entender o texto à luz do seu contexto. Nós temos pregado essa série de pregações em Lucas desde o capítulo 1, nós já chegamos agora no final do capítulo 19. Agora, Jesus, a partir do capítulo 9, versículo 51, ele se volta para Jerusalém. Aqui nós chegamos ao final da sua jornada, da sua caminhada até Jerusalém. Ele vai entrar agora
em Jerusalém, para se entregar. Agora, a última parte do livro de Lucas, que é a parte da morte, da ressurreição, a consumação do ministério terreno de Jesus. Mas na última semana, se você estava aqui, e se você voltar à sua página, e se você está com a Bíblia aberta, se você me conhece, já deixa sua Bíblia aberta, que você vai usar ela. Se você voltar, na semana passada nós falamos um pouquinho da parábola das 10 minas. E aí a gente fala dos servos e todo aquele negócio com os servos, eles recebem as minas e etc. E no final, no versículo 27, nós lemos assim: e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. E se você estava aqui na última semana, eu disse que essa parábola de Jesus, ela é uma introdução daquilo que nós iríamos falar hoje. Então, Jesus acaba de ensinar uma palavra, de contar uma parábola para eles sobre os servos. Ele está falando, se você lembra da última semana, só para recapitular aqui que nós vimos na última semana, que talvez você não estava aqui, nós falamos então, na parábola, Jesus conta a parábola que um senhor, ele sai, alguém de nobre nascimento, ele sai para receber o reino. Na hora que ele sai, ele pega 10 minas e entrega nas mãos dos seus servos. E depois, na hora que ele volta, ele pede, prestem conta sobre a administração de vocês. 2 dos seus servos multiplicam aquelas minas, mas um dos servos, ele enterra o dinheiro, ele enterra a mina, e quando ele volta, ele fala: olha, eu tive medo, porque o senhor é um senhor cruel, um senhor que pega daquilo onde você não plantou, e etc, etc. Que era, se você lembra da pregação, uma caracterização do que era o Senhor, porque o Senhor não era nada daquilo. Então aquela era a visão errada, uma visão distorcida que aquele servo mau tinha do seu Senhor. Então é assim que acaba de lidar com aquelas pessoas, com aqueles seus servos. Mas nós tínhamos 2 grupos de pessoas nessa parábola de Jesus. Nós temos os servos, aqueles que amam o Senhor e que trabalham para Ele, mas nós temos aqueles também que não queriam ser governados por Ele, que mandam uma delegação para falar: olha, nós não queremos ser governados por esse homem. Mas ele vai, ele recebe o reino e ele volta. Quando ele volta, ele chama essas pessoas que não querem ser governadas por ele. Ele chama aqueles de os meus inimigos. Matem-nos na minha frente. Aí a gente fica em atrito, como que Jesus pode falar um negócio desse? Porque claramente Jesus está falando de quem? Dele mesmo, como todas as outras parábolas. Uma chave para você entender todas as parábolas de Jesus. Todas as parábolas de Jesus, Jesus está falando dele. Todas as parábolas de Jesus, Jesus está ensinando algo sobre ele, sobre o evangelho que ele veio estabelecer, que ele veio pregar, que ele veio formar no meio da sua igreja, para trazer salvação. Então, todas as parábolas lidam com quem é Jesus. Se você lembra das minhas outras parábolas, você vai ver que todas elas lidam de Jesus. Então, no versículo 27 acaba dizendo: tragam esses inimigos e matem na minha frente. Aí a gente fica espantado, porque o caráter de Jesus não é esse. Porque aquilo que Jesus faz no decorrer do evangelho não é isso. Então, como que Jesus pode chamar as pessoas e mandar matá-las? Né? Se essa parábola está falando dele. Se isso está falando dele, como que Jesus pode fazer tal coisa? Essa é a pergunta que fica no nosso coração. Mas aí a gente precisa entender o que está acontecendo aqui agora. Porque o que está acontecendo aqui agora? Agora Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Mas essa passagem toda, a sua entrada triunfal em Jerusalém, vai mostrar que Jesus ele não é como nenhum outro rei, como nenhum outro governante desse mundo. Ele é completamente diferente de todo o reino desse mundo, porque ele não é como homem, como nós. Outros homens, eles governam a partir do derramar de sangue de outras pessoas. Eles governam a partir do poder, de opressão. Agora, Jesus não é assim. Jesus agora ele vai entrar em Jerusalém, não para derramar sangue, não para exercer o seu reino, ou estabelecer o seu reino a partir do derramamento de sangue dos seus inimigos. Mas ele entra em Jerusalém agora, montado no jumentinho, humilde,
Para quê? Para ir para a cruz e derramar o seu sangue pelos seus inimigos. Ele não é como nenhum outro. Mas um dia, ele voltará. Então todos nós prestaremos conta do sangue dele derramado em favor dos seus inimigos. Aí a partir do versículo 30 ao 34, Jesus vai nos dizer, ou vai instruir os seus discípulos, aquilo que eles deveriam fazer agora que ele vai chegar em Jerusalém. Note uma coisa, todo o trajeto, toda a trajetória de Jesus até agora, ele vai a pé. Ele está viajando, todos esses capítulos que nós estudamos, todo esse tempo ele faz a pé. Mas agora, ele chega para os discípulos, eu vou entrar em Jerusalém montado. Isso já começa a gerar uma expectativa no coração dos seus discípulos. E aí ele pede para que eles vão e achem esse jumentinho. Peguem esse jumentinho, me tragam esse jumentinho. Vocês vão encontrar ele assim, assim, assado. Vocês cheguem lá, desamarrem ele e tragam ele. E se alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Só fala isso, o mestre precisa dele. Então, Jesus, ele está indo para a morte. Ele está indo para se entregar em Jerusalém. Mas lembre-se das palavras de Jesus em João. A minha vida, ninguém a tira de mim. Eu a dou de livre e espontânea vontade. E eu tenho o poder de dá-la e de tomá-la de volta. Então aqui, Jesus ele está indo para a morte, mas Jesus tem o absoluto controle de tudo o que está acontecendo na sua vida, ao seu redor. Jesus está se entregando, mas Jesus tem o absoluto controle de tudo nas suas mãos. E assim é também na sua e na minha vida. Porque muitas das vezes nós passamos por momentos de tragédia, de sofrimento, momentos caóticos na nossa vida, e nós pensamos assim, onde que está Deus no meio de tudo isso? Onde está Jesus no meio de tudo isso? No lugar que ele sempre esteve, no trono, assentado, governando, soberanamente, porque nenhuma tragédia está fora do alcance do nosso Senhor. E ele porque a Bíblia não, em lugar nenhum, nos dá uma garantia de que nós não passaremos por momentos de sofrimento, de tragédia. Mas uma garantia que nós temos da palavra de Deus é essa: se nós passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Ele estará conosco. Ele estará conosco. Então a tragédia que nós passamos na nossa vida, talvez no nosso dia a dia, não foge das mãos e do controle do nosso Senhor. É isso que essa passagem, é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Que Ele tem um absoluto controle sobre as tragédias da vida. Mas, por que um jumentinho? Se você consegue lembrar de todas as coisas que a gente já falou sobre o Evangelho de Lucas, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles constantemente, eles precisavam do quê? De serem corrigidos. Como nós precisamos constantemente de sermos corrigidos, porque isso não é uma coisa apenas dos discípulos de Jesus. Ele continua corrigindo os discípulos dele até hoje. Então eles têm uma falsa expectativa daquilo que o Messias iria fazer, daquilo que Jesus iria fazer. Então Jesus chega para eles, vai lá buscar um jumentinho, filho de uma jumenta. Mas não é nem um jumento adulto, Senhor. Não. Mas, Senhor, o Senhor vai entrar em Jerusalém. Lembre-se que eles estão agora. Jesus conta a parábola, a última parábola que nós vimos na última semana. Jesus conta aquela parábola das minas para mostrar o quê? Que existe um lapso de tempo. Existe um tempo entre a primeira e a segunda vinda. O tempo, porque eles, se você voltar comigo aí no versículo 11 do capítulo 19, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Então, na cabeça dos discípulos, ele ia entrar em Jerusalém, e lá em Jerusalém ele começa a governar. Agora é a nossa hora, agora é o nosso momento, agora é a hora que a gente vai botar para quebrar. Agora a gente vai ser governantes no reino de Jesus. Eles tinham isso na cabeça deles, porque eles nunca entenderam o quê? Quem é Jesus. Eles nunca entenderam o reino messiânico de Cristo.
E ainda aqui, eles ainda não estão entendendo. Então Jesus manda, e agora você pensa com isso, esse negócio que eles têm na cabeça. Vamos entrar em Jerusalém, vamos governar, Jesus vai ser rei, Jesus vai ser coroado, nós vamos governar com ele. Eles ainda têm isso dentro do coração, eles ainda têm isso na cabeça deles. Aí Jesus manda ele pegar alguma coisa para ele montar. Eles na hora sabem do que Jesus está falando. Jesus vai entrar como um rei entra em Jerusalém para ser coroado, finalmente. Então as expectativas deles aumentam. Agora é a nossa hora mesmo. Aí Jesus fala, mas pega um jumentinho, filho de uma jumenta. Aliás, que ninguém nunca montou. Ninguém nunca montou. E me traz ele. Mas Jesus, eu consigo até imaginar a conversa deles. Ô Jesus, mas um jumentinho? Jesus, o senhor tinha que entrar lá com um cavalo branco. Jesus, você tinha que entrar lá para mostrar que o senhor já é rei, que o senhor governa. Exercendo a sua autoridade, o seu poder. Porque se você nota no texto que nós acabamos de ler aqui, eles estão impressionados, toda a multidão conhece o que de Jesus? Os milagres dele. O poder de Jesus. Então Jesus, já que você vai entrar, já entra num cavalo branco de uma vez, para governar. Mas essa vinda, ou essa entrada, esse governo que ele estabeleceria agora em Jerusalém, não era o governo que ele ainda entraria em um cavalo branco. Porque ele vai sim entrar num cavalo branco. Ele sim vai montar um cavalo branco, como nós cantamos aqui hoje. E ele vai voltar para governar. Mas agora não mais como o Messias montado no jumentinho. Agora como o rei soberano do universo, com o cetro nas suas mãos e com a espada na outra. Agora ele vem não mais para morrer pelos seus inimigos e derramar o seu sangue pelos seus inimigos, para atrair a todos, para salvar aqueles que o recebem, que são cobertos pelo seu sangue. Agora ele volta para julgar os seus inimigos, para trazer à sua presença todos aqueles que não queriam ser governados por eles, que rejeitaram o sangue derramado, que rejeitaram o governo de Cristo. Ele ainda voltará num cavalo branco, mas agora não era a hora. Agora era a hora dele entrar em Jerusalém, não para julgar, mas para ser julgado pelos nossos pecados e morto pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres da ira, do julgamento de Deus. Mas ele voltará. E é isso que a última parábola nos apresenta. E aí no versículo 38, se você vê o que eles falam aí no versículo 38, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Como eu já disse no começo, esse texto aqui tem paralelos, tanto em Mateus, como em Marcos, como em João. Todos os evangelhos narram essa entrada. Mas lá em Mateus, se você lê Mateus, eles dizem, a multidão diz o seguinte, Hosana, Hosana, Hosana a quem? Hosana ao rei, ao filho de Davi. Ao filho de Davi. E esse título, o filho de Davi, é muito importante. Porque em todo o evangelho, Jesus não deixa as pessoas chamarem ele de Messias, não deixa as pessoas chamarem ele de o filho de Davi. Por quê? Porque o filho de Davi, ele tem uma conotação messiânica, era um título messiânico. Naquele tempo, naquela época, acreditava-se que viria um descendente de Davi, aquele que governaria Israel, como o rei Davi governou, porque essa era a promessa de Deus a Davi, que nunca deixaria de ter um descendente de Davi no trono. Para sempre, Deus estabeleceria o trono de Davi. Então, acreditava-se naquele tempo que essa pessoa que viria, que governaria no lugar do rei Davi, era o Messias. Então, chamar alguém de filho de Davi, necessariamente era chamar alguém de Messias. Mas aí você vê que Jesus, todas as vezes que ele faz um milagre, ele aponta e ele fala para as pessoas, não falem o que eu fiz. Não contem para outros. Ele não deixa que as pessoas revelem quem ele é. Por quê? Porque ainda sua hora não é chegada. Ele entendia uma coisa. Ele entendia que, a partir do momento que ele fosse associado com o Messias, com o filho de Davi, era o momento em que os fariseus, que os mestres da lei, iriam matá-lo.
Então, por isso que ele não deixa em nenhum momento. E, em segundo lugar, porque existia uma variação dessa expectativa messiânica no tempo de Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa, não existia uma única linha de pensamento com relação ao Messias. Cada um acreditava numa coisa diferente. É basicamente o que a gente acredita sobre escatologia hoje, que é a questão do fim, que é a questão da volta de Jesus. Como que vai voltar? Cada um tem um negócio doido diferente. Então, é basicamente isso que eles acreditavam. Vai vir um filho de Davi, mas como que é isso? Ninguém sabe direito. Então, Jesus precisava corrigir a expectativa messiânica deles ainda. É por isso que ele não deixa eles o chamarem de Messias. E aí eles chamam, lá em Mateus, se você encontrar isso, você vê isso, você vai ver que eles vão aclamar, ou vão cantar, ou vão proclamar essas palavras: Hosana ao filho de Davi. Em outras palavras, Hosana ao Messias. E talvez a gente canta que Hosana, Hosana, e a gente não sabe muito bem o que significa Hosana. Hosana, a palavra traduzida, Hosana, é salva-nos, salva-nos. Então, o que eles estavam falando para Jesus era basicamente isso: Jesus, salva-nos. Ou filho de Davi, salva-nos, salva-nos. Era isso que eles estão pedindo aqui ao Messias, porque se ele é o Messias, e ele veio agora, ele veio para trazer o quê? Qual era a expectativa messiânica? Que o Messias trouxesse o shalom, o tempo de paz, de prosperidade para todos, que ele viesse, que ele matasse os romanos, que ele destruísse Roma, que ele nos libertasse dos nossos inimigos que nos oprimem. Essa era a expectativa deles, uma expectativa de um reino físico, mundano, que o Messias fosse mais um rei, como os outros, que entra, que destrói, que mata e que governa, que nos liberta dos nossos inimigos. Mas, mais uma vez, eles então pedem para ser salvos, mas eles não sabem do que eles precisam ser salvos. Eles não entendem o que eles estão pedindo e o que eles realmente precisam. Mas Jesus, então, ele não é o Messias que eles esperavam. Jesus não é o Messias que ele vai vir e vai matar os romanos, vai libertar Israel. Porque se Jesus é esse tipo de Messias, o que nós estaríamos fazendo hoje? Com certeza nós não estaríamos aqui. Porque se Jesus é o tipo de Messias que vem, entra num cavalo branco, destrói aqueles que subjugam Israel, destrói, faz guerra com Roma e liberta, mesmo que eles fossem libertos de Roma por algum tempo, outros viriam e escravizariam de novo. Jesus não resolveria o problema. Jesus não veio para ser mais um. Jesus veio para lidar com o problema, com o maior de todos os nossos problemas, com o pecado. Era disso que ele veio fazer. Então Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Aquilo que nós pediríamos se nós soubéssemos aquilo que ele sabe. Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Aquilo que nós pediríamos se nós soubéssemos aquilo que ele sabe. Porque para nós olhamos as coisas, nós pedimos as coisas, assim como essas pessoas estão clamando a Jesus: Jesus, salva-nos. E na cabeça deles eles pensam assim: qual que é o nosso problema? O nosso problema é Roma. Se a gente for livre de Roma, a gente está tranquilo. Se a gente for agora liberto de Roma, a nossa vida vai voltar ao normal e a gente vai ficar tranquilo. Então Jesus, salva-nos. Salva-nos do quê? De Roma. Era disso que eles queriam. Jesus estabelece de novo o seu reino. Traz prosperidade. Qual prosperidade? Prosperidade financeira. Traz libertação, libertação física. Mas esse não era o centro do problema. Como não é o centro do problema da sua e da minha vida. Porque muitas das vezes nós agimos da mesma maneira: Jesus, salva-nos, Jesus, salva-nos, Jesus faz isso. E aí, se Jesus pergunta para você o que você precisa, você chega para Jesus: ah, Jesus, eu preciso que o Senhor mexa no meu casamento. Ah, Jesus, eu preciso que você mexa no meu emprego. Ah, Jesus, eu preciso que você faça isso ou aquilo outro. Aí Jesus olha para a sua cara e pensa assim: mas não é isso, esse não é o seu problema.
O seu problema é o seu relacionamento com Deus que precisa ser alinhado. O seu problema é o pecado. O seu problema é que tem uma dívida para ser paga. O seu problema é que um dia você vai ser apresentado diante de um Deus santo que não tolera uma única falha moral. E nesse dia, o que você vai fazer? Um dia você será apresentado, como todos nós seremos, diante de um Deus que odeia o pecado por causa da sua santidade. E ele odeia tanto o pecado, que no dia que o seu filho, o seu único filho, o objeto eterno do seu amor, tomou sobre ele o nosso pecado, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Isaías capítulo 53, versículo 10. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando a nossa culpa, os nossos pecados. O que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã, se um dia ser apresentado diante de um Deus santo, sem estar coberto com o sangue de Jesus Cristo? Já parou para pensar nisso? O nosso problema não são as circunstâncias materiais, externas desse mundo. O nosso problema é de ordem espiritual. É o que acontece conosco na eternidade. O que acontece conosco na eternidade. É isso que Jesus veio resolver. O nosso problema com a ira de Deus, o nosso problema com o pecado e com a morte. Ele veio para nos livrar da ira, para nos libertar do pecado, para nos dar uma vida na sua presença, de santos, irrepreensíveis, sem culpa, sem qualquer acusação, para que pudéssemos andar em novidade de vida, para nos transportar do reino das trevas para o reino do seu amor, e estarmos com o Senhor para sempre. O resto, se vier, é lucro. Se vier, é lucro. Mas o nosso Senhor é um Deus bondoso, que sabe os planos que Ele tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro. Essa é a promessa dEle. Essa é a promessa dEle. Então Ele sabe do que você precisa. E Ele vai te dar. Quando nós clamamos a Deus, Deus nos salva, Ele vai nos salvar. Deus nos ajuda, Ele vai nos ajudar. Mas não necessariamente Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Ele vai fazer aquilo que você está precisando. Ele não vai responder aquilo que você talvez pediu, mas Ele vai responder dando para você aquilo que você pediria, se você soubesse aquilo que Ele sabe. Porque Ele não é como nós, que não enxerga o dia de amanhã. Ele enxerga tudo nas nossas vidas. Ele sabe de tudo e Ele controla tudo. Este é o nosso Deus, o nosso Pai. E aí eles continuam a caminhar no caminho de Jerusalém. E então os mestres da lei e os fariseus começam a repreender Jesus. E ordenando Jesus manda que os seus discípulos parem com isso, se calem. Ao que Jesus responde: se eles se calarem, as pedras clamarão. Nós todos os domingos temos o privilégio de cantarmos ao Senhor. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas para a glória do nome dEle. Tudo foi criado para a glória do nome dEle. E é interessante que em Isaías capítulo 55, é um capítulo maravilhoso do livro de Isaías, que Deus nos convida a ter uma vida transformada na comunhão dEle. Ele fala também de um governo vindouro, de um dia que Ele restabelecerá todas as coisas. Ele fala assim, Isaías 55, 12: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ele está falando daquele grande, glorioso dia em que Jesus voltar, restabelecer o reino, renovar todas as coisas, e nós estaremos com o Senhor para sempre. E toda a criação, que agora, como diz o apóstolo Paulo, geme por causa do nosso pecado, ela foi colocada nessa situação. Ela geme em ansiedade pela revelação dos filhos de Deus, naquele grande dia em que o Senhor Jesus voltar e restabelecer todas as coisas, e nós estaremos com Ele para sempre.
Então, Jesus aqui, ele vai entrando, e o que Jesus tem aqui, a lição que Jesus quer nos ensinar aqui, é essa: vocês me matem, ou vocês me coroem. Ou vocês me matem, ou vocês me coroem, mas eu não fico no meio. Eu não sou o bom mestre. Eu não sou o bom mestre. Jesus faz toda aquela viagem a pé, como eu já disse. Agora ele faz o quê? Ele pega um jumentinho, ele monta nesse jumentinho, ele está aclamando para si o governo, o reino. Agora Jesus está forçando eles, no final de tudo, ele já acabou, ele já fez os milagres, ele já ensinou quem ele era, ele já deixou muito claro para você e para mim quem ele é. Agora ele está forçando os líderes religiosos a darem uma posição, uma resposta: ou vocês me matam, ou vocês me coroam. Qual a sua resposta? Ou vocês me matam, ou vocês me coroam. Jesus não é o nice guy, Jesus não é apenas mais um bom mestre. Para que nós possamos ter um relacionamento íntimo e profundo e transformador com Jesus, você e eu, nós precisamos entender isso. Ou ele é o rei que governa sobre a sua vida, ou você é o rei que governa sobre a sua vida. Mas não existem dois reis. Não existem dois reis. Todos nós temos que receber Jesus, de uma certa forma. Todos nós vamos receber Jesus. Ou você recebe Jesus como rei, e você entende que ele é rei, e se submete à sua autoridade, se submete ao seu governo, e ele se torna o seu rei. Ou você é o rei da sua própria vida, e se rebela, como aqueles súditos se rebelaram na parábola das minas. Dizemos: nós não queremos ser governados por você. E enfrentam condenação e julgamento. Então, alegria ou condenação? Todos nós receberemos a Jesus. E só existem dois caminhos: alegria ou condenação. Alegria para aqueles que o reconheceram, para aqueles que o receberam, para aqueles que se submeteram. Condenação para aqueles que se rebelaram. Então Jesus é o rei que chora pelos seus inimigos. Porque a partir do versículo 44 aí, do 41 ao 44, aliás, Jesus, depois de passado tudo isso, Jesus ele chora por Jerusalém. Jesus, mais uma vez, ele não é o rei tirano que entra para matar os seus inimigos. Jesus é o rei humilde que entra para governar, derramando o seu próprio sangue, derramando a sua própria vida em favor dos seus inimigos. É por isso que ele chora por Jerusalém. Porque, como diz em Ezequiel 33, Jesus, Deus, não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta e seja salvo. Mas quando os termos de paz são rejeitados, a única coisa que sobra é o julgamento. Note que Deus nos deu termos de paz. Deus nos apresentou em Cristo Jesus. Deus fez tudo o que ele podia fazer pelos seus inimigos. Ele morreu por eles. Ele derramou o sangue do Filho dele por eles. Ele deu os termos de paz. O que ele diz é: aceitem o governo do meu filho, olhem para o meu filho, olhem para a humildade do meu filho, olhem para o governo do meu filho, que governa em paz, em santidade e em justiça para todos. Esses são os meus termos. Aceitem o meu filho e o seu governo. Aquilo que ele fez por vocês, aquilo que ele fez naquela cruz para salvar vocês, aceitem isso. Se rendam completamente a ele. Então nós teremos paz com Deus. Mas quando os termos de paz são rejeitados, não existe mais nada que Deus possa fazer. É por isso que Deus chama no final, no versículo 27, mais uma vez, chama os meus inimigos e os matem na minha frente. Por quê? Porque eles rejeitaram todo o plano de paz, todo o acordo de paz, toda a minha proposta de paz. Já não existe mais para eles salvação. Já não existe mais para eles maneira com que
o meu filho possa lhe dar, a não ser julgamento. A não ser julgamento. Aí a pergunta que eu tenho para você é: quem é o rei da sua vida? Porque, como eu disse, não existem dois reis. Num reino não existem dois reis, existe um rei. Um governa soberanamente. Ou você governa e está no controle da sua vida e rejeita o governo de Cristo e continua o seu inimigo. Porque, como diz Efésios capítulo 2, nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Por natureza, nós, como diz o apóstolo Paulo, éramos inimigos de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Então, todos nós, todos os seres humanos, diante de Deus, são inimigos. Inimigos por quê? Por causa do pecado. Mais uma vez, Jesus veio para lidar com a nossa dívida, com o nosso pecado, com aquilo que nos separava de Deus. É para isso que ele veio. Mas para aqueles que se humilham diante dele, recebem o seu governo. Então tem duas posições. Ou você é o rei da sua vida e controla a sua vida e obedece aos seus desejos, às suas vontades, e você continua debaixo da condenação. Ou nos submetemos completamente. Isso aqui é muito importante. Ou nos submetemos completamente ao governo de Cristo. Porque Jesus não aceita, Deus não aceita 99%. Ou ele é o rei da sua vida, ou ele senta no trono do seu coração e ele comanda a sua vida, ou ele não senta. Ah, mas Jesus, isso aqui deixa que eu faço. Ó, Jesus, entra na casa. Toma, a casa é sua. Mas não entra nesse quartinho, não. Nesse quartinho deixa para mim, Jesus. Isso aqui é precioso para mim. Não consigo largar disso aqui. Ou Jesus, ele é o Senhor da sua vida por completo. E nós nos submetemos completamente ao governo de Jesus. E aceitamos os termos de paz. Ou ele não é. Então só existe paz quando os termos são aceitos. Não existem dois reis. A sua vida é governada ou por você ou por Jesus. E todos nós somos governados por alguma coisa. Todos nós somos governados por alguma coisa. Ou você, porque você pode ser governado, vou dar alguns exemplos, e eu repito isso de novo aqui. Porque você precisa entender que nós todos somos governados por alguma coisa. Se nós não somos governados por Cristo, nós somos governados por alguma coisa. Muitos são governados pelo amor ao dinheiro. É por isso que trabalha, mais uma vez, full time, part time, more time. Por quê? Porque eu preciso ter dinheiro. Porque eu quero acumular, eu quero ter, eu quero fazer. Porque aquilo que governa a minha vida é o dinheiro. Outros trabalham muito porque amam o trabalho é que dá o significado para a vida. Ah, se eu não tiver meu trabalho, eu morro. Eu vivo o meu trabalho. O trabalho governa a sua vida. Então todos nós temos alguma coisa que, se não é Jesus, está governando a nossa vida. Todos nós temos. E o que Jesus está nos ordenando a fazer é: se arrependam, abandonem os seus falsos reis e me sirvam. Então todos temos um rei que governa. Qual que é o seu? Qual é o seu? Geralmente a pergunta que eu faço para descobrir, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre essas coisas, eu falo: o que é aquilo que você pensa quando você não está pensando, quando não tem nada mais para você pensar? O que é aquilo que cativa a sua mente, o seu coração? O que é aquilo que tira o seu fôlego? Porque tem coisas na nossa vida que tiram o nosso fôlego, não tem? Tem aquela mágica, aquele negócio que você vê, tira o fôlego. Para muitos foi a namorada, que hoje é a esposa. Aí, casa, já não tira mais o fôlego. Não é? Estou mentindo? Aí hoje, para alguns, é o Atlético, é o Cruzeiro. É aquele que tira o fogo, é o futebol. Aquilo que tira o meu fogo, eu vivo para essas coisas. A idolatria do esporte, de muitos.
E tantas outras coisas que nos tiram o fôlego. O que te tira o seu fôlego? Quando você não está pensando em nada, quando é só você e Deus, o que você pensa? O que cativa a sua imaginação? A segunda pergunta que eu faço é o que é aquilo que você não pode viver sem? Se Deus me tirar isso aqui, eu morro. Aquilo que vem depois do se é o seu Deus, é o seu rei. Porque muitas pessoas chegam na igreja e vão embora depois de algum tempo. Por quê? Porque aí você vai ligar e vai saber o que aconteceu. O que aconteceu, o fulano? Não, porque eu estava servindo a Deus, eu estava fazendo isso. Servindo a Deus. Mas Deus me tirou isso. Então, para que me serve Deus? E vai embora. Realmente, Deus não te serve para nada, porque Deus não é o Deus da sua vida. Você usava como objeto para conseguir aquilo que você quer ou para manter aquilo que você gosta. Então, Ele nunca vai ser seu Deus, porque Ele nunca foi seu rei. Ou Ele é o rei da sua vida, ou outra coisa é. Qual é o seu? Mas se Ele é aquele que tira o seu fôlego, aquele que te dá alegria, aquele que você mal pode esperar para entrar na sua presença, se debruçar na sua palavra, que alegra quando você escuta a palavra de Deus sendo pregada, que alegra o seu coração quando a palavra é lida. Ele é o seu rei. E nada mais importa se você tem, se você não tem. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque eu aprendi a estar feliz em Cristo. Em Cristo. Então, receber Jesus não é uma emoção ou uma decisão é uma decisão que traz transformação. Receber Jesus não é uma questão de emoção. Porque nós vivemos numa era da pós, iluminista, romantista e etc. Que nós vivemos na época da emoção. Se eu vim na igreja e a pessoa e lá no louvor eu não senti um arrepio. Se o Rodrigo na pregação dele não me fez chorar, só se for de raiva. Uma vez conversei com um pastor e ele estava me falando assim: Rodrigo, teve um cara uma mulher, aliás, que veio conversar comigo no meu gabinete depois de 1 ano, depois de 3 ou 4 anos na igreja. E ela falou assim que estava saindo da igreja. Aí eu perguntei por quê? O que eu fiz de errado? Porque geralmente a culpa é nossa. Aí ele perguntou: o que eu fiz de errado? Alguém te magoou, teve uma briga, aconteceu alguma coisa? Me fala, minha irmã, o que aconteceu? Não, sabe o que é, pastor? Faz 5 anos que estou nessa igreja. Já faz 1 ano que o senhor não me faz chorar. Sério? Sério? Então, para muita gente, se eu não tive uma emoção, Deus não estava no culto. Essas pessoas são dirigidas pela emoção. Mas o problema da emoção, daqueles que querem emoção, é que no meio do sofrimento só tem uma emoção que fica. É a dor. E se o relacionamento com Jesus, com Deus, é baseado em emoções, no meio dos sofrimentos, você não fica. Você vai embora. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque essa multidão recebe Jesus aqui, aclamando Ele. Hosana, Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas essa é a mesma multidão que daqui a 1 semana vai gritar: crucifica-o. Sabe por quê? Porque ele não fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Porque ele não se encaixou no padrão que aquilo que eu mandei ele ser. O Messias que eu queria que ele fosse. Por causa disso, é melhor que ele morra, porque ele não serve para nada para mim. Para muita gente, esse é o relacionamento que eles têm com Jesus. Eu venho para a igreja, eu tenho que sentir uma emoçãozinha. E ai de Jesus, se ele não fizer o que eu estou falando para ele fazer. 1 semana depois eu estou gritando: crucifica-o, junto com a multidão. Por quê? Porque ele não é aquela pessoa que eu esperava que ele fosse. Então, se nosso relacionamento é uma questão de emoção, você não fica. Mas se você veio, se você encontrou com o verdadeiro Jesus, a sua vida foi transformada. E mesmo que você passe por todo tipo de prova, de circunstância, de sofrimento, de tragédia, você fica,
Sabe por que você fica? Porque você sabe que Ele te ama apesar disso. Você sabe que o amor de Deus não é provado na sua vida e na minha vida pelas bênçãos que você tem. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida pelo fato de Ele nos ter dado Cristo. Esse é a prova do amor de Deus. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida porque o sangue dele foi derramado, porque o seu corpo foi partido. E é isso que nós celebramos aqui essa noite. O amor de Deus na sua e na minha vida, que é inquebrável. Porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8. E aí, no versículo 45 ao versículo 48, nós caminhamos para o fim. Jesus, ele vai direitinho, ele entra em Jerusalém, ele vai direitinho para o templo. E lá no templo, ele começa a virar tudo, quebrar tudo. E ele começa a tirar tudo do lugar. Ele vai purificar o templo. E ele fala, a casa do meu pai será casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Uma pequena nota aqui, eu não tenho tempo para ficar explicando muito profundo isso. Ele não está falando de vender coxinha na igreja. Ele não está falando de ter cantina na igreja. Eu estou cansado desse negócio de pessoas, está vendo? É pecado a gente ter a cantina na igreja. Porque Jesus não deixava ter comércio na igreja. Deixa eu te explicar, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo aqui. Você entendeu o contexto do primeiro século. Todos os anos as pessoas vinham para a Páscoa para apresentar sacrifícios. Eles tinham que trazer os seus animais para apresentar sacrifícios. As pessoas moravam longe daqueles lugares. Então elas tinham que trazer esses animais carregados nos ombros, etc., por distâncias incríveis. Então, qual que é a grande ideia? Vamos facilitar esse negócio do povo. Vamos colocar aqui já os animais para o sacrifício e a gente vende para o povo. Qual que é o problema disso? Já foi no cinema aqui ou não? Quanto custa um saco de pipoca no cinema? É um rim. Custa um rim. É isso que custa. Porque você vai no cinema, é $50. Uma Coca-Cola e um negocinho. É mais ou menos aqui que Jesus está falando aqui. Eles vinham e eles pegavam aqueles animais e aumentavam o preço até 10 vezes mais de um animal, para roubar o povo, para extorquir o povo. É disso que ele está falando aqui. Existia um grupo que tinha o controle do templo, que controlava tudo isso. É disso que ele está falando aqui. Mas Jesus vem e quebra tudo. Aliás, quem tem o direito de entrar numa casa e tirar tudo do lugar e remover tudo que quer? Só o dono. É por isso que ele pode fazer o que ele está fazendo. Com que autoridade você faz isso, Jesus? Porque é a minha casa. E da minha casa eu faço o que eu quiser. Mas Jesus, ele entra e vai direitinho para o templo. O que isso fala para você e para mim? Você, como diz o apóstolo Paulo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Nós somos templo, o novo templo. Deus não habita mais num templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós, porque o Espírito habita em nós. Mas uma vez que Deus vem no seu templo, Ele tira tudo aquilo que não agrada, Ele limpa o seu templo, Ele transforma, Ele purifica o seu templo, Ele vai purificar a sua vida. Se Ele entrou na sua vida, se você é templo do Espírito Santo, Ele vai te limpar. Ele vai te limpar. E Ele vai te fazer santo. Mas Jesus também, Ele entra para purificar o templo em João capítulo 2. É quase uma passagem muito parecida. Ele entra bem no comecinho do seu ministério e ele sai quebrando tudo lá. E ele fala que aquela casa vai ser casa de oração. Mas aí eles falam, com que autoridade você faz isso? E ele diz, destruam esse templo e eu reerguerei, eu reconstruirei em 3 dias. Em 3 dias. O que ele quer? O que ele está nos ensinando aqui?
basicamente 3 coisas. Não existe salvação em templos erguidos por mãos humanas. Não existe salvação na igreja. Não é a placa denominacional, é Cristo. Não existe o prédio santo, isso aqui é madeira e sheetrock. Deus não habita aqui, Deus habita em você, em mim. Nós somos templos ambulantes, a igreja de Cristo. Não existe salvação por esforços humanos, que é o templo, esse negócio de ir, de construir, de ter o lugar, é aquele negócio do esforço humano. Eu quero cumprir com algumas coisas para que Deus me salve. É religiosidade, salvação por obras. Não existe isso. Não existe salvação, então, em esforços humanos. Salvação pertence ao Senhor e é feita por Cristo mediante a sua morte e a sua ressurreição. E é isso o que nós comemoramos aqui, essa noite. Queria chamar o louvor para cá. Queria chamar os diáconos de plantão, Dudu e Fausto.